Olá, Filipe. Olá, Pedro. Como estás? Olha, vamos aqui abordar um tema de eficiência energética a nível industrial, que é um tema sempre bastante pertinente e que é impactante a nível económico. É abordado muita vez, vem muito à baila este tema. Porquê? Porque estamos aqui numa nova fase de transição energética. Tanto que fala-se muito na indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, e há muito ponto que pode ser ainda melhorado na indústria, como por exemplo a nível de vários equipamentos. Né? Sim, eu acho que aquela ideia de que temos uma máquina numa indústria, temos que alimentar a máquina, temos que passar um bocado de alimentação e alimentamos a máquina. Essa ideia tem que acabar. Há muita coisa para além disso. Há muito pormenor que se deve ter em conta. Em termos de... Se formos pela área da eficiência, é em termos dos consumos. Mas, antes disso, preparar a instalação em condições, fazer medições, preparar as máquinas quando são alimentadas para estarem logo a dar informação, para nós conseguirmos controlar os custos e depois vermos onde é que vamos atuar. Isto, a atuação direta na própria máquina. Depois temos a atuação na própria indústria no seu todo. Temos a situação toda das baterias condensadores, temos máquinas que estão carregadas de variação de velocidade, temos a situação de filtros, tudo isso e mais alguma coisa. Aqui pegando um bocadinho na parte, começando aqui por uma parte... a nível de máquinas, sim, porque é muito isso que a indústria contém muita maquinaria, e estima-se que, lá está, em Portugal, cerca de 32% da energia que é gasta é com a indústria. Mas é uma fatia muito grande. É uma fatia muito grande e as pessoas não têm noção, às vezes, mesmo os próprios industriais, não têm noção do que é que têm dentro de casa. Porquê? Porque adquiriram os equipamentos já há alguns anos, vão mantendo os equipamentos porque pensam que, ok, sim, porque está a funcionar. Está a funcionar, está bom, está tranquilo, dá lucro, pronto. Exatamente. Mas esquecem-se que, às vezes, com pouco investimento, conseguiriam obter um retorno enorme. O que é que tu tens, por exemplo, a falar sobre, por exemplo, a variação, que é uma coisa tão simples e é económica a nível de industrial, né? Sim. O que é que tu tens um bocadito a falar sobre isto? É assim, eu acho que isso é um tema que, quando as pessoas começam a fazer o cálculo, o que é que custa produzir determinada peça, começam a chegar a um valor. E depois começam a pensar, como é que eu consigo reduzir este valor? E normalmente não vão falar com as pessoas que percebem do assunto. E começam a inventar, se eu desligar esta luz, se eu desligar aquela, se eu fizer isto, fizer aquilo. E há coisas que têm um impacto muito maior do que esse tipo de ações. Ou seja, pegando o que tu estavas a falar, na parte da variação, normalmente as pessoas não lhes chama a atenção o facto de colocar, a diferença entre colocar, por exemplo, um arrancador progressivo e um variador de velocidade. Quando nós temos um motor que vai funcionar a velocidade nominal, queremos que ele faça só o arranque, qual é a primeira coisa que a pessoa escolhe logo? Um arrancador progressivo, porque o variador de velocidade vai ser muito mais caro. E às vezes essa diferença de preço, o cliente está a pagar, quer só que seja mais barato possível, e o próprio instalador não lhe chama a atenção para o facto de que o investimento inicial pode ser mais diminuto, mas a longo prazo vai estar a pagar muito mais, a fatura vai ser muito maior do que se tiver a investir num variador de velocidade. E porquê? Porque o variador de velocidade, além de podermos depois chegar à conclusão que não precisamos que o motor esteja a trabalhar na velocidade nominal, não queria entrar muito na parte técnica, mas um bocado por aí não precisa, e então podemos reduzir a velocidade. Logo aí estamos a reduzir o consumo no trabalho nominal que ele está a fazer. E além disso, quando fazemos vários arranques ao longo do dia, os motores fazem vários arranques e cada vez está a fazer o arranque, com o arrancador progressivo está a consumir mais.
e se eu fizer 10 arranques num dia, foi 10 vezes a consumir mais. Exatamente. E essa diferença de preço para o variador de velocidade, se calhar em 2 ou 3 meses desapareceu. E depois cada vez estás sempre a rentabilizar o investimento. E normalmente não ligam muito a esse tipo de pormenores, estás a perceber? Deixa-me só aqui puxar também um bocado aqui essa questão dos arrancadores. Muitas pessoas desconhecem que existem variadores regenerativos. Exatamente. Ou seja, que aproveitam a travagem ou a desaceleração para poder gerar ali uma energia, né? E hoje em dia, com esta questão das eficiências e a nível energético estar tudo interligado, ou seja, e monitorizarem tudo, hoje em dia pretende-se monitorizar tudo, para otimizar tudo ao máximo, não é? Essa é mais uma questão que às vezes passa um bocado ao lado, mesmo dos próprios técnicos, porque estão muito focados em reduzir determinados pontos, que é aqueles pontos mais básicos e que eles às vezes acham que é o mais simples. E esquecem-se quando, por exemplo, estão a substituir um variador, poderiam pensar, olha, se calhar era importante investirmos um bocadinho mais, mas isto daqui a um ano e meio está pago. Sim. Eu acho que às vezes o que acontece é que as pessoas têm um bocado de receio de perguntarem e mostrarem ignorância. Ou seja, o instalador não tem que saber tudo e estão sempre a sair equipamentos novos, estão sempre a sair novas tecnologias. O instalador não se deve sentir intimidado a chegar, ou seja, ao pé de ti, ou seja, ao pé de mim, e a abordar-nos e a perguntarem, olha, vou fazer isto, mas isto já lá estava há 10 anos, nestes 10 anos não melhorou nada, não há nada diferente. E há, de certeza que há. Exatamente. E tem que se despertar. E tem que perder esse medo de mostrar ignorância. Nós não temos de saber de tudo. Despertar a questão para... Porque imagina, tu sabes que os variadores de velocidade ainda funcionam, sabes que existem variadores de velocidade no mercado e instalas o variador e ficas satisfeito. Mas temos que pensar um bocadinho mais à frente. Porque a mais-valia que o instalador depois pode dar ao seu cliente é fazer um serviço diferenciado e uma coisa diferente, não ser só mais um, estás a perceber? E isso acontece muito. Nós estamos a falar em variadores de velocidade, mas depois existem um monte de coisas, né? E por exemplo, não atuando logo em termos de equipamento, mas atuando na parte inicial da monitorização. O facto de, por exemplo, tu estás a monitorizar o consumo, porque o disjuntor que alimenta a máquina pode estar-te a dar a informação do consumo, pode estar-te a dar informação que está a haver um consumo fora de normal. Determinada máquina está com um problema. E tu se não tiveres esse tipo de informação, só quando a máquina parar ou estiver a dar um erro é que tu vais a perceber. E vais estar ali 2 ou 3 dias até resolver o problema. Quando muitas vezes... Se tu usares essas informações que podem ser dadas por esses equipamentos, consegues precaver uma avaria, consegues fazer com que a máquina não pare, ou então até numa paragem da máquina resolver logo o problema, numa paragem normal, do dia a dia, resolver logo o problema. Ou seja, esse tipo de monitorização chama-nos a atenção para essas coisas e chama-nos a atenção para os consumos. E dá-nos logo uma ideia de onde é que a gente deve atuar para cortar nesses consumos. Muitas vezes não são necessários estarmos com esse tipo de... Certo. E agora só falando desse corte. Quando há cortes abruptos de energia, agora como foi a situação do apagão que tivemos recentemente, existem equipamentos que são descurados muitas das vezes também pelos industriais, porque lhes sai um bocado inicialmente do bolso, só sentem quando há a falha, não é? Claro. E aí depois fazem contas. Que é os geradores e os UPS. Os geradores e os UPS são equipamentos bastante importantes, não só a nível laboral do dia-a-dia. Porquê? Porque a nossa rede, quer queiramos, quer não... Tem muitas flutuações. Muitas quebras. Então em zonas industriais, se estiveres em fim de linha... E nós sabemos no trabalho diário, quando trabalhamos num computador, que é uma coisa tão simples, se tivermos um microcorte, se estivermos a trabalhar, podemos correr o risco de perder o trabalho que estamos a fazer naquele momento. A indústria, nestes últimos anos, já se começa a virar mais para este tipo de equipamentos, obviamente,
Mas tem que vir este tipo de situações, como veio um bocadinho, do apagão para lembrar. Mas depois as pessoas esquecem rápido. As pessoas esquecem rápido. Mas naquele momento, pelo menos... que eu também tenho. Mas naquele momento, pelo menos, pensaram nisso. Sim. Pensaram, se eu tivesse um gerador, eu estava a trabalhar, não mandava a malta para casa. Exatamente, sim. E depois nós sentimos o quê? Que somos abordados nestas alturas para questões de geradores, UPS. Ou seja, passamos às vezes um ano quase a ouvir raramente falar nisso e de repente, bum, aquele bum. Porquê? Porque as pessoas não estão completamente sensibilizadas para a prevenção acerca disso. Porque a indústria foca-se muito na medição, ok? E temos que medir, extrair resultados para podermos melhorar os processos. Sim. Otimizar ao máximo. Otimizar ao máximo. Isso aí não há dúvida nenhuma acerca disso. Só que temos que prevenir também. Prevenir para não parar. Sim, porque todas as paragens têm custos e custos muito grandes. Podem ter custos enormes. Estava-me a lembrar agora, mudando aqui um bocadinho de assunto, Pedro, e por exemplo, e agora o investimento está a existir muito grande nas indústrias, a questão dos painéis fotovoltaicos. Sim, as energias renováveis, não é? Exatamente. Está a haver agora um grande investimento. O que é que tu tens a dizer em relação a isso? O que é que tu achas? Nestes últimos 2-3 anos tem-se sentido muito mais a nível industrial colocarem painéis fotovoltaicos nas coberturas dos edifícios, aproveitam os pavilhões, não fere a vista, fica lá por cima. Exatamente. E é muito vantajoso para a própria indústria em si. Colmatam logo uma grande parte do consumo energético, ou seja, às vezes só com a colocação de painéis fotovoltaicos, se for um edifício ainda considerável, conseguem colmatar muito dos custos energéticos da própria indústria, certo. O que é excelente. E cada vez mais se vê as pessoas a quererem investir. Sim, exatamente, aproveitar essa fonte. Eu agora, para terminar, só devíamos também aqui falar de um tema que é a questão da eliminação na indústria. Sim. A eliminação na indústria tem vindo também às vezes temos armazéns com eliminação ao máximo, armazéns só de estoque, isso tudo. Não há necessidade. Sim. As pessoas já fizeram o clique de virar para a eliminação a LED, ok? Que baixou brutalmente os consumos. E agora estamos noutra fase, que é a fase do deslastre de carga, ou luz. Neste caso estamos a falar de iluminação. Deslastre da iluminação ou redução da iluminação. Às vezes só reduzirmos 10% ou 15%, é todos os dias, não é? E no final do mês faz. Antigamente tinha aquele estigma, chegava-se de manhã, ligava-se tudo e estava tudo. Agora, cada vez mais tem o cuidado de controlar ao máximo a iluminação. E mesmo em locais de passagem não estarem sempre ligados, obviamente, se não passa lá ninguém, está uma hora às vezes sem passar ninguém. Depois aí temos a situação dos sensores de movimento, essas situações exatamente. Todas podemos toda integrar uma panóplia na instalação. de equipamentos, nós temos uma panóplia de equipamentos que podemos aconselhar para podermos otimizar essas situações. Ok, Pedro, acho que já deu para termos uma ideia mais ou menos de onde é que podemos mexer na indústria. Sim, há muito para onde mexer. Há muito. Isto tema, temos que depois abrir outro podcast. Sim, podíamos estar aqui, se fôssemos aprofundar mais as coisas, dava aqui conversa para muito tempo. Pedro, obrigado, está bem? Até uma próxima, fica bem. Até uma próxima.